Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de maio. Supremo Tribunal Federal promove seminário para discutir o papel das cortes constitucionais dos países de língua portuguesa na garantia da justiça social e econômica. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo aceita denúncias contra mais 245 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. STF valida normas que incluíram a magistratura no regime de previdência dos servidores públicos. E ainda, plenário virtual do Supremo julga a constitucionalidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos de integrantes do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra mais 245 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com essa decisão, os suspeitos se tornam réus. Quem explica é o repórter Renato Rosa. As denúncias são apuradas em 2 inquéritos que tratam do envolvimento de cada pessoa nos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Um é sobre os possíveis autores intelectuais e pessoas que estimularam as invasões. O outro, mais abrangente, alcança pessoas apontadas como executoras dos crimes. Em sessão virtual que terminou nesta segunda-feira, a maioria do Supremo votou pelo recebimento de 245 denúncias, apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Os magistrados seguiram o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes. Para a Corte, as peças apresentadas pela PGR detalharam adequadamente os fatos. E dessa forma, os suspeitos têm a total compreensão das acusações, o que garante a ampla defesa. O relator ressaltou que não é qualquer manifestação crítica que pode ser tipificada como crime, pois a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores do sistema democrático. Mas defendeu que são inconstitucionais as condutas e manifestações que pregam a violência e o desrespeito à separação de poderes e aos direitos fundamentais. E hoje o Supremo começou a analisar o 5º grupo com mais 250 denúncias. A sessão virtual vai até o dia 22, próxima segunda-feira. No total, 795 denúncias já foram aceitas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, liberou o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Pela decisão, estados e municípios devem pagar nos limites dos valores repassados pela União. Já a iniciativa privada deve observar a regra, mas poderá negociar com os sindicatos. A reportagem de Evne Araújo. De acordo com a decisão, para o setor público, o início dos pagamentos deve observar regras da portaria do Ministério da Saúde. Já no setor privado, os valores devem ser pagos pelos dias trabalhados a partir de 1º de julho de 2023. A decisão, que vai a referendo no plenário virtual em 19 de maio, foi tomada em ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. A lei que prevê o piso da enfermagem estava suspensa por decisão do plenário, que referendou a liminar concedida pelo relator sob argumento de ausência de indicação da fonte de custeio e dos impactos da alteração legislativa sobre a situação financeira de estados e municípios, além de riscos para a empregabilidade e para a qualidade dos serviços de saúde. Após o referendo pelo plenário, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição prevendo competir à União prestar assistência financeira para o cumprimento dos pisos salariais. Posteriormente, foi editada a lei que abre crédito especial ao orçamento da União no valor de 7 bilhões de reais para atender essa demanda. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem oferecer os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer a autonomia financeira. Outro aspecto é que o financiamento federal não atenua o impacto sofrido pelo setor privado. O ministro considerou ainda que não beneficiar os profissionais geraria questionamentos quanto ao princípio da igualdade. Dessa forma, permitiu a possibilidade de negociações coletivas, além de dar prazo maior para a produção de efeitos da decisão. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve a submissão de aposentadoria de juízes ao regime de previdência dos servidores.
Os ministros julgaram improcedentes 5 ações apresentadas por entidades da magistratura que alegaram, entre outros pontos, que as mudanças afetariam a vitalicidade e que alterações com reflexo no Estatuto da Magistratura só poderiam ocorrer por iniciativa do STF. O relator, ministro Gilmar Mendes, observou que as alterações ocorridas não impedem a vitalicidade. Ele também afastou a alegação de interferência indevida do Executivo e do Legislativo no Judiciário. Segundo o ministro, a norma alterou o regime de aposentadoria dos magistrados como parte de uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, sem afetar o exercício da jurisdição ou organização da magistratura. Também no plenário virtual, os ministros agora julgam a validade da regra que prevê a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade aos integrantes do Poder Judiciário. Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ADI proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que querem a declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 2º da Lei Complementar 152 de 2015. O dispositivo estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade aos membros do Poder Judiciário. As entidades alegam que a lei questionada é fruto de um projeto de iniciativa parlamentar, o que teria violado prerrogativa do Supremo para propor alteração legislativa sobre o assunto. Além disso, argumentam que a regra deveria estar prevista no Estatuto da Magistratura, que é a Lei Complementar número 35 de 1979, de modo que a previsão só poderia ser alterada por nova legislação de mesmo status. A ação foi levada a julgamento no plenário virtual. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que não aceitou o pedido feito pelas entidades autoras da ADI. No voto, Barroso destacou que a aposentadoria compulsória é estabelecida no interesse da renovação dos quadros públicos, imperativo republicano. Esse motivo não é verificado com maior ou menor intensidade no Poder Judiciário, não se concebendo singularidade que legitime tratamento previdenciário distinto frente aos demais servidores titulares de cargos efetivos ou vitalícios. Portanto, correta a lei impugnada ao reger a matéria de forma ampla. O ministro Alexandre de Moraes também já votou acompanhando o relator. O prazo para encerrar o julgamento é dia 19 de maio. No próximo bloco, a MPF aciona a Justiça para que hospitais do Rio de Janeiro contratem médicos oncologistas e patologistas. Voltamos em instantes. Hoje, na sequência do Jornal da Justiça, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Guilherme Glória traz para a gente os destaques da pauta de julgamentos. Em um dos destaques da sessão plenária de hoje, os ministros devem analisar a representação contra a coligação Brasil da Esperança e o então candidato à presidência da República nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação, Jair Bolsonaro, também candidato ao cargo de presidente nas eleições do ano passado, e a coligação Pelo Bem do Brasil, pedem a aplicação de multa e a proibição de retransmissão de uma suposta propaganda eleitoral negativa impulsionada na internet. A relatora do caso, que já havia determinado a remoção do conteúdo, é a ministra Carmen Lúcia. A sessão começa logo mais às 19 horas. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a União, o Estado e o município do Rio de Janeiro para a contratação imediata de médicos oncologistas e patologistas. Quem tem as informações é o repórter Pedro Canguçu. Segundo o MPF, o objetivo é garantir o atendimento adequado aos pacientes com câncer nos hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro. O Ministério Público busca garantir a transparência das informações prestadas sobre os processos, prazos e fluxos relacionados ao tratamento oncológico e pede, em caráter liminar, que a Justiça obrigue a União a adotar imediatamente as medidas necessárias para a contratação temporária desses profissionais em quantitativo adequado e oferecendo salário equivalente
a remuneração atualmente ofertada no mercado. A União, o Estado e o município têm um prazo de 30 dias para apresentar um cronograma para o cumprimento das medidas, inclusive quanto à transparência sobre os trâmites hospitalares para o conhecimento do paciente e da fiscalização. Um acordo entre o Ministério Público Federal e as empresas Anglo possibilitou a entrega de 27 mil cestas básicas a moradores no interior do Amapá. Madeleine Machado. A entrega das cestas básicas foi feita para moradores dos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Santana e concluiu uma etapa do acordo pactuado em agosto do ano passado entre o Ministério Público Federal e o Grupo Anglo, como forma de reparação por danos a sítios arqueológicos provocados pela atividade de mineração na região. O critério utilizado para a entrega foi o de cadastro da família como beneficiária do Auxílio Brasil. Em Santana, acrescentaram-se como requisitos a matrícula de crianças em creches municipais e de menores de até 14 anos de idade em escolas públicas localizadas nas regiões mais vulneráveis da cidade. A obrigação das empresas foi dividida em 2 etapas e custou mais de 5 milhões de reais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou o liminar e manteve o processo de demarcação da terra indígena Batovi, em Mato Grosso. Rafael Braga. O tribunal negou o pedido da União sobre a demarcação da terra indígena Batovi, da etnia Uaujá, dos municípios de Gaúcha do Norte e Paranatinga, em Mato Grosso. No recurso ao TRF1, a União pretendia ser excluída do polo passivo sob o argumento de que cabia apenas à FUNAI figurar no processo. Mas o recurso foi negado pela 5ª turma, que acompanhou o voto do relator, desembargador federal Souza Prudente. A decisão da Justiça Federal no Mato Grosso, mantida aqui no TRF da Primeira Região, determinou a FUNAI e a União que adotem todas as medidas necessárias para o imediato prosseguimento do processo administrativo de identificação e delimitação da terra indígena. Isso inclui a constituição de um grupo de trabalho para reestudo dos limites e elaboração de relatório detalhado, seguindo-se as demais fases sob pena de multa diária de R$ 5 mil. O Ministério Público Federal argumenta que a legitimidade passiva da União neste processo de demarcação tem respaldo na Constituição Federal e no Estatuto do Índio. Segundo o MPF, a comunidade da etnia Uaujá reivindica há muito tempo que a área demarcada seja estendida para abarcar os lugares sagrados da caverna do Cumucuacá, que, segundo os indígenas, vem sofrendo danos enquanto há um silêncio administrativo injustificado há mais de 15 anos por parte do poder público, principalmente de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a própria FUNAI. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o habeas corpus não é a via adequada para defender direito de visita de pai a filho menor. Repórter Samanta Peçanha. No caso analisado pelos ministros, uma mãe ajuizou a ação de reconhecimento de alienação parental contra o ex-cônjuge, com pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as visitas do pai ao filho. Entendendo haver indícios de violência física e psicológica do pai contra a criança, a juíza da Vara de Família suspendeu o direito de visitas. Porém, o Ministério Público pediu revogação da liminar e a juíza restabeleceu de forma gradual o direito de visitas assistidas, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A mãe recorreu. Ela alegou que os encontros causavam grande sofrimento para a criança. A decisão, que havia determinado a retomada gradual das visitas, foi suspensa em segunda instância. O pai impetrou um habeas corpus no STJ. Ele alegou que, ao deferir tutela de urgência para suspender a visitação assistida, o tribunal estaria causando constrangimento ilegal à criança. Mas o relator do habeas corpus na corte, ministro Moura Ribeiro, afirmou que não há informação de nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção da criança que seja passível de proteção por meio do habeas corpus, pois ela não está em cárcere privado ou em situação de abrigamento institucional
emocional, tendo havido tão somente o sobrestamento da visitação paterna em tutela de urgência a pretexto de atendimento do seu melhor interesse. Por unanimidade, os ministros da terceira turma não conheceram do habeas corpus e reafirmaram o entendimento de que o instrumento não é o meio adequado para a defesa de interesses relacionados à guarda de filhos menores e direito de visitas, porque o rito processual não permite o estudo aprofundado de fatos e provas. E a terceira turma do STJ admitiu a prisão domiciliar para devedora de alimentos que cuida de filho menor de idade. Jéssica Castro tem as informações. O colegiado admitiu o cumprimento da prisão por dívida de alimentos em regime domiciliar, caso a devedora seja mãe e única responsável por outro filho menor de 12 anos. Os ministros aplicaram, por analogia, artigo do Código de Processo Penal, considerando que esse dispositivo, instituído pelo Marco Legal da Primeira Infância, tem a finalidade de reduzir os efeitos negativos decorrentes do afastamento materno. O caso teve início após a mãe deixar de pagar a pensão para um de seus filhos, que ficou sob a guarda do pai. Foi requerido o cumprimento da sentença que havia homologado o acordo de alimentos estabelecido entre as partes, e o juiz decretou a prisão civil da devedora. Em habeas corpus impetrado no STJ, a defesa da mulher afirmou que ela está desempregada, é mãe solo e responsável pela guarda de um filho menor de 12 anos, e por isso pediu que a prisão preventiva fosse cumprida em regime domiciliar. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, diante do não pagamento de pensão alimentícia, a segregação social do devedor é uma forma de induzi-lo a quitar a dívida. Mas, no caso em julgamento, ao autorizar a devedora a exercer trabalho externo, a relatora avaliou que a segregação total poderia colocar em risco a subsistência do filho sob sua guarda, além de impedi-la de obter os recursos necessários para pagar os alimentos devidos ao outro filho. Assim, foi autorizada a adoção de medidas executivas atípicas para coagir a devedora a quitar a obrigação. A seguir, a gente fala sobre o seminário promovido pelo Supremo com delegações de países de língua portuguesa. Voltamos já. A Justiça de Alagoas realizou mais um mutirão para a correção de números e gênero de pessoas trans e não binárias. Confira na reportagem de André Risco. A ação aconteceu em parceria com o curso de Direito da Uninasal. Segundo o juiz coordenador do Justiça Itinerante, foram agendadas cerca de 65 audiências. Direito à personalidade é o que fundamenta justamente essas mudanças, em relação ao prenome e o gênero, já que é inclusive disciplinada por um provimento CNJ, que é o 73/2018. Então é todo direito aliado à pessoa de ter essa mudança de prenome e de gênero, se assim desejar, sem qualquer vinculação a laudo psicológico ou qualquer procedimento médico. Segundo Vitor Montenegro, coordenador do curso de Direito da Uninasal, todas essas pessoas vieram através do CAER, o Centro de Acolhimento Ezequias Rocha Rego, e foram atendidas aqui, na faculdade, por alunos de Direito que deram entrada nas petições. Desde o primeiro contato, os alunos estão atuando realmente nesses casos, fazendo todo o colhimento de documentos, vendo certidões, aí fazendo os protocolos depois e agora participando das audiências efetivamente. Então esse mutirão é muito importante porque a gente vê realmente a dignidade das pessoas humanas estar viva, e estar sendo exercida na prática. Então para os alunos é muito, muito importante eles verem a função social ser realmente uma coisa que existe e não só está nos livros ou na teoria. O Anthony tem 21 anos, mas se identifica como homem desde os 15. Há cerca de um mês, ele entrou em contato com o CAER, que logo deu encaminhamento ao processo dele. Satisfeito com a resposta rápida do judiciário, ele nos contou o que este momento tão esperado representa para a vida dele. Um dia muito esperado, a conquista muito grande, é inexplicável a felicidade de estar aqui dentro. E eu não vejo a hora de provar que eu sou o Anthony. E não tem ninguém que bote eu para baixo, mas que fale que não é, É uma conquista muito grande, a minha felicidade é muito grande. O corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Amapá visitou as instalações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
O objetivo foi trocar informações sobre o aprimoramento dos sistemas da primeira instância e da implantação do processo judicial eletrônico PJE, como conta a repórter Fernanda Fernandes. Uma comitiva da Corregedoria Geral de Justiça do Amapá visitou a sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para trocar informações sobre a implantação do processo judicial eletrônico, PJE, e os sistemas utilizados pelo primeiro grau de jurisdição. Entre eles, o Omni, ferramenta que centraliza e transforma todos os dados do judiciário em inteligência de negócios, para que seja possível compreender o comportamento da instituição e definir estratégias para garantir eficiência operacional e redução de custos e riscos. A visita incluiu, entre outros setores, o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância e a Central de Processamento Eletrônico. E a perspectiva é de que os mesmos métodos e processos de trabalho adotados aqui sirvam de referência para a justiça amapaense. Nós somos sabedores da expertise que tem a equipe de tecnologia da informação e a Corregedoria do Estado do Mato Grosso. Nós viemos aqui já com a liberação da Corregedoria e o assentimento de todos para aprendermos com a tecnologia empregada por vocês, com a inteligência de negócio empregada e com os painéis de business intelligence que vocês usam. Eu digo, para nós é também gratificante, porque ao mesmo tempo que estamos apresentando os nossos sistemas, estamos tomando conhecimento dos sistemas que lá eles têm e vamos, em conjunto, em parceria, fazer o aprimoramento para melhor servir à sociedade. Terminou há pouco o seminário da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. O encontro foi no Supremo Tribunal Federal em Brasília. A repórter Viviane Novaes acompanhou. Na sala de julgamentos da primeira turma do Supremo, representantes das Cortes Constitucionais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Esses países e o Brasil compõem a Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. Ela foi criada em 2008 para representar os países de forma conjunta em fóruns internacionais. Outro objetivo é intensificar a cooperação e a troca de experiências sobre controle de constitucionalidade. A conferência se reúne a cada 2 anos num seminário como este. É a segunda vez que o Brasil cedia o encontro. Na abertura, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, falou sobre a importância da troca de experiências. O Supremo Tribunal Federal espera contribuir com elementos informativos a respeito da dinâmica e funcionamento do seu sistema de justiça. A consideração de que nas nações aqui representadas, desafios semelhantes aos nossos seguramente se fazem presentes. O presidente do Tribunal de Recurso de Timor-Leste disse que o princípio da Constituição de seu país é o da dignidade da pessoa humana. Ele contou como é o controle de constitucionalidade do Timor. Compete ao Tribunal de Recurso, em sede de recurso, decidir indefinitivamente sobre a desaplicação de normas consideradas inconstitucionais pelos tribunais de primeira instância. O controle de fiscalização abstrata, preventiva, sucessiva e por omissão da constitucionalidade compete em exclusivo ao Supremo Tribunal de Justiça, que atualmente está exercido pelo Tribunal de Recurso. O juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Angola disse que a matéria-prima do direito são as relações humanas, sociais e profissionais. Como diz James White, a verdadeira excelência da atividade judicial é uma excelência de atitude e de caráter. Pois a matéria-prima do direito e a própria vida são as relações humanas, sociais e profissionais que os sujeitos vão estabelecendo uns com os outros. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que a Corte é a sentinela da Constituição. Para nós e para esse tribunal, construído a partir de 1978, todas as questões jurídicas passam a ser também questões constitucionais, que se concretizam nesse paradigma, uma vez que decorrem, seja em abstrato, seja em concreto, da incidência irradiadora da concretização constitucional pelos diversos órgãos de poder. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.